TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. O sinal perfeito para Sérgio Sanita chegando. Ô Sanita, bem-vindo, meu parceiro. Os destaques de alta e baixa que você separou para hoje. Um dia aí volátil, né? Notícias aí logo pela manhã, dados da Econômicos, então realmente um dia mais complexo aí. Tem o Powell às 11h15 aí, que deve trazer ainda mais volatilidade para os mercados. Bom, separei 3 ativos aqui como de costume de alta e de baixa. O primeiro aí de alta para a gente é Neogrid, que apresentou ontem uma bela alta de 10,26%, o volume melhorou bastante. Papel que diminuiu bem a sua liquidez, né, no decorrer dos últimos meses, mas ontem realmente foi um destaque. Renovou mínima histórica anteontem no fechamento e ontem no intraday, mas teve uma bela reação aí de 10,26%, fechando no 1,72. Está exatamente em cima de uma região de resistência aí, 1,72, 1,74. Conseguir romper essa faixa aqui, começa a abrir oportunidade por uma pernada de alta rumo a 1,90, onde passa a média de 50 períodos. Outro destaque de alta foi Triunfo Participações, TPIS 3, que teve aí uma alta ontem de 4,79, estava subindo mais, né? Chegou a subir aí na máxima do dia 11,64. Arrefeceu um pouco ao bater na média de 200, mas veja só o volume gigante aí que o papel apresentou ontem. Então está muito próximo de conseguir romper a média de 200. Caso feche, né, acima desse patamar aí, 1,59, valor atual da média de 200, é um papel que vai começar a abrir espaço para visitar ali o topo de final de março e início de abril, na faixa dos 2,15 ali, 2,18, seria um patamar aí bem relevante para o papel buscar no decorrer das próximas semanas, caso feche acima desse R$ 1,59. E o outro destaque, um papel que sofreu bastante aí desde o rebaixamento por conta da casa aí do Itaú BBA, né? BPAC, que caiu aqui nesse dia 21 de setembro, que foi rebaixada mais de 5%, trouxe uma pernada forte de queda aí no decorrer dos últimos pregões. Chegou numa região bem importante de suporte, ali a média de 200, e ontem deixou um martelinho ali, né? Subindo 2,18. Se hoje superar a máxima do pregão de ontem, que foi 24,46, é bem provável que a gente veja pelo menos um respiro ali até a média de 9, né? Não significa que vai mudar a tendência para alta, mas tem espaço para um repique, dado a forte pernada de queda apresentada nos últimos pregões. E destaques de baixa, trago aqui primeiro Light. Light ontem caiu forte, quase 7%, o volume aumentou, o papel que está perigoso, né? Fez ali um sinal de topo duplo, vem desenvolvendo um movimento mais baixista e deixou uma região de suporte aí que está sendo testada na faixa dos 5,42. O papel fechou ontem com candle de ignição baixista, fechou muito próximo da mínima, o volume aumentou, então se perder os 5,42, é um papel que pode provavelmente visitar a mínima do ano lá nos 5 bolas, R$5 foi a mínima do papel lá no mês de julho. Outro destaque de baixa foi Enju 3, que já vinha aí de um pregão baixista, né, na segunda-feira, de 3,68 de queda, ontem caiu mais de 6%, confirmando realmente a perda da média de 50. E agora tá com um cara que vem a testar a mínima aí do mês de agosto, ali na faixa de R$1,19. Se perder esse patamar, é um papel também que pode visitar sua mínima histórica, que foi 97 centavos, tendência de baixa aí mais relevante para o papel. E o outro destaque, Tecnisa, TCSA3, apresentou uma queda ontem de 4,98, o volume não foi grande coisa, mas é um papel que pode dar uma leitura aqui de um topo duplo, tá? Se vier perder essa mínima aqui do dia 19 de setembro, que foi 2,73, nos daria essa leitura de um topo duplo, e aí a correção pode se estender ali até um patamar dos 2,50. Então vale colocar no radar, vale ficar de olho aí a possíveis movimentações altistas dos papéis CSTs e baixistas aqui de Light, Enjoei e Tecnisa. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos que chegaram aqui dos nossos ouvintes. O André Brandão pediu 2 papéis lá na Station, Sanita. Primeiro, Gol 4, então vamos começar com Gol. E depois ele pediu análise de Petri 4, preferenciais de Petrobras. Gol, apesar de ter trazido uma recuperação aqui de julho para agosto, né, já começou a desenhar para a gente o padrão aí de reversão baixista, um ombro, cabeça, ombro. Perdeu nos últimos pregões a média de 50, tá? Um ponto importante de suporte que foi testado aqui no início de setembro, segurou, né, o avanço baixista do papel, voltou a recuar e a gente vê, ó, que o papel estava preso entre a média de 100 e a média de 50.
resistência na média de 100, suporte na média de 50. Perdeu a média de 50, começa um viés mais baixista, perde inclusive o fundo aí de setembro. Então, um papel que, se não reagir imediatamente, pode vir buscar ali um patamar de uns 8,20 e depois a mínima do ano lá na faixa do 7,42. Ficaria atento, um dólar mais estressado, um dólar mais altista acaba sendo prejudicial aí, né, pro setor como um todo. Apesar da correção do petróleo, a gente está num momento econômico complicado e perdendo esse suporte técnico aqui da média de 50, sim, começa um viés mais baixista aí, a gol, né, possivelmente um zigue-zague descendente, caso não haja uma reação imediata no papel. O segundo era a Petrobras. Petro, né? Petro vem também trazendo uma correção aí nos últimos pregões, está com um topo duplo em andamento, uma correção relativamente pequena, dada a amplitude da alta que o papel apresentou desde o fundo ali de junho, na faixa dos R$21, chegou a bater 35 na máxima histórica, está estressando a retração de 382 ali nos 29,80. Se perder essa região de maneira aí mais forte, aponta para os 28,20, que é a retração de 50, né? Então perdendo a retração de 382, aponta para a retração de 50, e um suporte mais forte ali num topo de maio, onde o papel chegou a bater 26,93 junto com a retração de 68, 26,60. Essa região deve ser uma região mais forte. É um papel que tem componente eleitoral forte. Aí a gente está nas portas, aí na véspera da eleição. Então, tanto o Petro quanto o Banco do Brasil podem sim apresentar uma volatilidade um pouquinho mais forte aí nesses próximos pregões. Muito bem, Sérgio Sanita, são 9h59, quase 10 da manhã. Um destaque urgente do painel Mover Pro é esse aqui. Bank of England, o Banco da Inglaterra, diz que vai comprar inicialmente até 5 bilhões de libras em títulos da dívida britânica. Atenção, porque nós estamos monitorando o especial desequilíbrio pelo qual vem passando o mercado de títulos entre os britânicos, e o Banco da Inglaterra se posiciona com uma compra inicial, muita atenção a esse advérbio nesse caso aqui, de até 5 bilhões de libras em títulos. Lembra um pouco da dinâmica que nós entregávamos para você no início do programa na participação do Felipe Corleta. Quanto mais compras você tem, mais caro tende a ficar o título com o aumento da demanda no seu valor de face. E aí, mais baixo tende a ficar o rendimento, porque são inversamente proporcionais. O que é contraintuitivo é que o rendimento dos títulos seja forçadamente colocado para baixo no momento em que os juros estão subindo no Reino Unido. Então é uma novela que a gente vai ter que monitorar. Os leilões de títulos vão ocorrer todos os dias até o dia 14 de outubro, segundo o Bank of England, o Banco da Inglaterra. E o Diego Kerber tem um complemento sobre o mercado de títulos lá do Reino Unido. Pois não, Diego? Exatamente. Os títulos da dívida britânica no prazo de 10 anos estão recuando 8,31%. Uma queda aí de 37 pontos base, rendendo ao ano para o investidor 4,10%. Vamos então seguir agora com os pedidos aqui dos nossos ouvintes, Sanita. A Milana pediu análise de Magalu MGLU 3. O Magalu, assim como o setor de varejo, né, sofreu aí nos últimos pregões, vendo uma correção depois de bater na média de 200 períodos, está buscando ali a mínima do dia 16, junto com um suporte ali nos R$4. Tem essa região então dos 4 como suporte imediato e logo abaixo a média de 50 períodos, que passa ali nos 3,82. Se realmente, né, não conseguir reagir nos R$4, deixar um topo mais baixo que o anterior, especialmente perdendo a média de 50, e sim, traz uma preocupação no curto prazo, sendo que a empresa pode começar um viés baixista aí. Então o meu parâmetro inicial seria R$4 a 3,80, uma região forte de suporte. Contudo, ainda não mudou tendência, segue fazendo um zigue-zague ascendente aí o papel, precisa voltar a mostrar força e romper a região dos 4,80 ali onde passa a média de 200. Nesse cenário pode buscar os 5,34, que é a retração ali de 618 de toda a pernada de queda do papel, e rompendo 5,34 fica livre para buscar o topo de abril lá na região dos 7,40. Beleza. Aí o Janis pediu análise dos BDRs de Banco Inter e NBR32. NBR32 não foi diferente, aí também sofreu, né, nos últimos pregões, veio pelo terceiro dia aí consecutivo de queda forte, caiu aí na sequência 6,36, 4,40, 5,05 ontem e está exatamente em cima da média de 50,
né, e de um fundo ali do início de setembro. Se fechar abaixo dessa região aí, dos 18,90, 19 ali, a gente começa a ter um viés um pouco mais baixista, até porque nos dá uma leitura de um topo aí triplo no papel, ou um ombro, cabeça, ombro, como queira ler, tá? Então o papel precisa segurar aí, voltar a mostrar a reação, virar médias para cima, dado que se não acontecer esse cenário é bem provável que ele venha buscar um viés mais forte para queda, e aí um ponto que a gente poderia estimar ali, né, de suporte, veja que o papel está testando a retração de 382, seria o próximo nível ali, 17,90, a retração de 50, e mais abaixo um patamar ali dos 16,60. Muito bem, Sanita, mandando um abraço para a super galera que contribui no Minuto a Minuto aqui. O Jonathan Stavas está na área pelo chat do YouTube. O Danilo Style está perguntando aqui, bom dia, Léo, Mestre Bey da volta hoje? Volta sim, Danilo, é uma das atrações de mais tarde aqui do programa, um abraço em você. Aí o Alexandre Rocha, salve família TC. Sanita, dá uma olhada em Agro 3, é o papel em que ele está de olho, o que você pode dizer? Agro 3 segue numa tendência de alta forte, o papel deu um forte rally aí, mas vem sofrendo nos últimos pregões, né? Virou médias mais rápidas para baixo, vem aí, inclusive hoje já abriu negociação, tá caindo 0,28, é um papel que tem suporte ali na média de 200, passa nos 28,30 ali basicamente. E segurando aqui, voltando a mostrar força, o papel deve seguir na sua sequência altista e na sua tendência de alta, contudo, caso venha testar, né? Fica um pouquinho aí travado e venha perder a média de 200, pode trazer uma correção um pouco mais forte, rumo ali à região dos R$27, onde se encontra a média de 50 períodos. Então, depois de todo esse rally, tem que ficar esperto aí para o papel não trazer uma correção de curto prazo. Quem tem posição ali, uma zona de suporte exatamente a média de 200 imediatamente, depois mais abaixo 27,70 ali na retração de 382, são pontos aí a se observar nos próximos pregões, e especialmente hoje, né, se o viés for um pouco mais baixista, para ver se segura aí nessa região. Muito bem, Sanita, Agro 3 abrindo os trabalhos dos papéis que chegam via chat do YouTube. Aí nós temos o Vladimir Klimash, ele pede pra gente Guar 3. Guar 3 é o papel que tá no radar dele. O que é que você pode dizer nessa direção, Sanita? Guar 3 já está aqui com uma virada de tendência no curtíssimo, dado que deixou um topo mais baixo que o anterior e perde região de fundo. Então, leitura de um pivô de baixa, está se sustentando aí por enquanto na média de 50 períodos, né? Parou exatamente ali em cima dela. Caso hoje confirme esse viés mais baixista, ou seja, feche abaixo da média de 50, é um papel que pode buscar ali um patamar mais abaixo de suporte na faixa ali dos R$8,20 a R$8, tá? Então, um cenário aí mais baixista começa a pintar no radar de Guararapes e, inclusive, o alvo desse pivô ali ficaria um pouco mais abaixo, 7,86. Para o papel voltar aí a trazer uma tendência mais forte de alta no curto prazo, precisa voltar a mostrar reação a partir daqui e romper esse topinho aqui mais imediato, né, estabelecido ali no dia 22, na região dos 9,79. Muito bem, Sanita. Do meu lado aqui, antes dos chorinhos da vida, chorinho do lado de lá do Diego e chorinho do lado de cá, deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe Nunes. O Felipe Nunes está com a gente e ele tá de olho em Cash 3, os papéis da Melius, ou seja, setor de varejo, com a ideia do cashback, uma empresa mais leve, pensando que é tecnológica e, portanto, penalizada com perspectiva de alta dos juros, diferente ciclo econômico aqui no Brasil, a Selic já atingiu o teto. Em teoria, o que você pode falar com base no gráfico? Tendência mais baixista aí para cash, né? Ela estava no momento de indefinição dentro de um triângulo simétrico, rompeu para baixo, vai fazendo agora zigue-zague descendente. O papel, infelizmente, está arrumando novamente a mínima histórica ali, R$1,01, né? O papel fechou ontem a 1,11, hoje aí está no 0 a 0, mas enquanto não virar médias para cima, não quebrar essa linha de tendência de baixa, o papel deve permanecer em um viés mais baixista no curto prazo. Para carrego, acho que faz sentido aí olhar o papel com mais carinho, mas no curto prazo nada a fazer no momento. Beleza, Sanita, vamos então com os chorinhos por aqui. Primeiro no nosso WhatsApp, o Marcos está pedindo análise de dois papéis. Alpa 4 Alpargatas e também Cosan CSAN3. Então vamos com esses dois, por enquanto. A Alpa está nas regiões de mínimas ainda, de todo o movimento de baixa, né? Tá parecendo querer montar uma inflexão aqui, mas no curto prazo precisa fechar acima dos 23, tá? 23 ali é um trigger importante, a média de 200 também está caindo, convergindo para essa região, enquanto não romper os 23 não tem nenhum trigger técnico por curto prazo. Se você está falando média longo, talvez sim, esse patamar aí seja interessante a gente observar entradas, né? Começar a aportar no papel olhando médio a longo prazo, mas no momento
momento aí nada a fazer enquanto no papel não quebrar a região dos 23. Qual que era o outro, O Diego? outro era Cosan, CSAN3. Cosan. Vamos lá. Cosan aí em tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, perdeu a retração importante de 68, lá nos 18,50, tá voltando para testar aí a mínima do ano, lá de julho, nos 16,44. Vem pelo quarto dia consecutivo de queda, tem o suporte inicial ali na faixa dos R$17, mas se perder, tem tudo aí para buscar novamente a região dos 16,5. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, a gente vê, né, que o papel perdendo essa região é importante, começa a apontar ali para uma faixa dos 15,30. O papel tá bem longe ainda das suas mínimas aí do Covid, né? O papel ficou forte bastante tempo, mas agora está num viés mais baixista, ficaria de fora por curto prazo. Beleza, e na Station, o Vinícius Terenzi, ele pediu aqui análise de Americanas, a MER3. Americanas não consegue de jeito nenhum romper esses 17,55 aí, né? Foi um topo aqui do mês de julho. Rompeu temporariamente, bateu na média de 100, voltou para baixo. E desde que voltou para baixo desse patamar dos 17,55, vai testando ali vários pregões e não consegue fechar acima. Papel que tem bastante assimetria para uma recuperação. Então, fechando acima desse patamar, aponta ali para os 20, 30, que foi o topo de agosto. E depois para os 23, que além do alvo do fundo duplo, é a região de passa média de 200. Mas nada ainda. O papel não tem fluxo comprador, a gente nota inclusive que o volume diminuiu bastante no decorrer das últimas semanas, nada a fazer enquanto o papel não romper essa região dos 17,55. Se você estiver olhando médio a longo prazo, um horizonte de alguns meses, acho que faz sentido sim nesse preço, o papel segue muito assimétrico, só para a gente ter uma ideia, no topo de abril o papel estava R$35, né? No momento ele está 17, então para buscar o topo de abril o papel teria que dobrar. Eu acho que a simetria é gigantesca sim, mas tem que ter um pouquinho mais de cuidado para quem está tradando por curto prazo, o papel segue pesado. Um abração pro Thiago Santos, que passa por aqui, quer saber da Unity de Sanepar, SAPR11. Sanepar, tendência mais baixista também, né? Até deu um respiro no início da semana passada. Essa semana tá devolvendo tudo aí. E tá muito próximo das mínimas do ano, ali na patamar dos R$17. Se a gente perder aí, né? Foi uma mínima de janeiro, um pouquinho mais abaixo, né? 17. A gente olha pro lado esquerdo do gráfico e só vai achar suporte bem mais para baixo ali, na faixa dos 16,5 inicialmente, depois uma faixa ali dos 16, 15,90. Então, tendência mais baixista para o papel, ficaria de olho nesses R$17 por curto prazo. Se perdido, o papel fica pesado e perigoso aí. Agora o Davi Jorge Zulinski, que quer saber de NuBR33. O Nubank está envolvido aí, né, nessa deslistagem que foi anunciado, acabou afetando o papel aí, pesou um pouco no curto prazo. Segue agora num viés mais baixista, virou médias para baixo, né? Tá com cara de um zigue-zague descendente e inclusive perdeu essa linha de tendência de alta, né? Tava dentro de um canal bonito, acabou perdendo, então tem espaço sim para correções um pouco mais acentuadas. Tem um suporte ali de um fundo de agosto na faixa dos 3,76 e se perder aí começa a apontar ali para os 3,40. Então não faria nada no papel até que ele voltasse a virar médias para cima, começasse a mostrar força e rompesse ali a região dos 4,80, que é a região de forte resistência para o papel. Muito bem, Sanita. Agora o Digão, que está na área, manda um bom dia para geral e quer saber de Yoship Maxion. O que é que você pode falar nessa direção para ele, hein, Sanita? Tendência bem baixista no papel, né? Tava num forte rally e aí caiu reto aqui, né? Olha só que queda muito forte. Verdade. No papel, desde o topo ali do dia 10 de agosto, né? Uma queda aí de 34% já. Fez até um respiro nos últimos dias, tá? Se segurando no suporte ali na região dos 12,60, mas que se perdido pode levar o papel aí para fundos, né? Mínimas ali de abril e de março na região dos 11,20 a R$11, 10,95. Então, muito cuidado aí no curto prazo. Perder esses 12,60 dá inclusive a leitura de um Master Bandeira, um padrão de continuação da tendência baixista. Sanita, super obrigado, meu parceiro. Tamo junto, receba o nosso abraço. Amanhã a gente volta a conversar na quinta-feira, que vai ser a quinta do dia, portanto, do debate na TV Globo, que é o último encontro entre os presidenciáveis, e o domingo, cobertura especial cada vez mais próxima. A gente vai se ligar e no Minuto a Minuto trazer as informações aqui na TC Rádio, cobertura especial domingão a partir das 4. Valeu, Sanita, até lá. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.